sim. É a estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo, é começar a reclamar, se colocar na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados historicamente. Esse é o trabalho que eles fazem. Mas se a gente for ver ultimamente, né, e o que tem acontecido no campeonato, quem tem sido prejudicado somos nós, né? O que aconteceu, por exemplo, no jogo de domingo, a gente saiu de lá do 0-0 e tudo, mas, gente, teve situações ali no jogo que é difícil de explicar, né? Aquela jogada do Gustavo Henrique quando o Arrascaeta estava partindo para dentro da área, ele era o último homem, o cara faz a falta, inclusive o cara bota a mão na cabeça, assim como quem diz, meu Deus, vou ser expulso. E não foi, né? Assim, teve o pênalti, né, na jogada do Gerson, que o jogador faz assim com o braço, não sei se isso é a posição natural do braço, meu Deus, né? E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Peço aí, quem não for inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pois é, pessoal, já começou a choradeira, né, dos atleticanos, né? Sempre que tem um jogo decisivo com o Flamengo, qualquer outro clube, o adversário já tenta pressionar, né, a arbitragem, né? Porque sabe que geralmente tem resultado, né? Foi o que aconteceu com o Corinthians, né? Pressionou, foi favorecido, o Flamengo era para ter ganhado o jogo. E agora os atleticanos, né, porque sabe que quando parte para a bola, geralmente ele leva de desvantagem, né? Já começou a choradeira, já começou a pressionar a CBF, já começou a pressionar os árbitros, né? Mas o Rodolfo Landim jantou os atleticanos, pessoal. Vale a pena vocês ficarem no vídeo até o final, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? TV Band Rios, né? Os donos da bola. Vale a pena vocês lá acompanhar. O Rodolfo Landim foi bem sincero, né? Isso aí é artimanha, né, dos adversários que enfrentam o Flamengo, né? Geralmente, todo time que vai enfrentar o Flamengo diz que o Flamengo é sempre favorecido pela arbitragem, né? Mas, na realidade, não é isso que a gente vê. Na realidade, é o contrário, né? O Flamengo é sempre o clube prejudicado, né? Por que será? Será porque o Flamengo não chora tanto? Será que o Flamengo precisa chorar para ser favorecido, pessoal? Isso aí é que eu não entendo o futebol brasileiro, né? Para mim, isso aí não era para existir, né? Era para ser o justo, né? Foi falta, foi pênalti, sempre o justo. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro não é isso que a gente vê, né? Eu ainda vejo torcedor dizer que o Flamengo é o clube mais favorecido do Brasil, né? Eu acho que isso aí é cara de pau, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos mais uma vez. TV Band Rio, os donos da bola, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver a jantada aí de Rodolfo Landim para cima dos atleticanos. Vamos lá. Um monte de alface danado lá. Esses dias eu entrei pra ver lá as fotos da base. O Luiz Otávio, zagueiro, mandou pra gente um monte de gente. Eu falei, rapaz, quanta gente boa. 8384. E 82 ou 384? Tinha o Adriano, Felipe Melo, Andrezinho, o Ibson. Cara, muita gente boa. Muito e eu estragando a foto. Fernandão, mais alguma pergunta? Flávio Amêndola, mais alguma pergunta? Eu tenho, mas. A pergunta pra jornalista, ele tem 30 aqui. Eu também tenho. Fica até amanhã. Quer ir, Fernandão? Vou pro próximo ponto, que é importante. A gente, né, o Getúlio, eu fiquei dentro do Flamengo durante 15 anos e a gente viu uma versão diferente do Flamengo, totalmente diferente. E eu não tô aqui pra comparar se era bom ou se era ruim. Pra gente era a melhor coisa do planeta estar ali dentro, com a estrutura que a gente... Mas podia ter recebido em dia, né? Era bom, mas podia ter sido. Mas pagou. Teve gente que tá atrasada e não pagou até hoje. Tem uma galera que tá com mania de estar atrasada e não pagar. Não, mas tá tudo quitado, não tem problema. O Flamengo hoje é um time bilionário, vocês fizeram parte dessa construção. Só que a gente escuta muito se falar em SAF, muito por moda e muito por necessidade. Mas explica pra gente uma visão empresarial que vocês têm, se caberia no Flamengo, ou se pro Flamengo não caberia até pelo poder financeiro que tem hoje. O Flamengo é autossuficiente, será que ele ainda necessita estar nesse patamar, ou até vendendo um pouco menos do que os outros fazem, enfim. Como é que vocês pensam com relação a isso? Bom, essa questão de SAF, assim, o Flamengo lá atrás, nessa fase que você falou, já precisou de recurso de terceiros, já precisou talvez virar SAF. Teve uma época que o Flamengo acabou cedendo todos os seus direitos comerciais e direitos esportivos sobre jogadores para uma empresa chamada ISL. E na época que o Flamengo precisava, eu fui contra isso. Naquela época, lá atrás.
Agora, hoje em dia, que o Flamengo não precisa, que a gente tirou o Flamengo de faturamento de 500 milhões e trouxe para 1.370 bilhão, que a gente zerou praticamente a dívida do Flamengo de 500 milhões para 40 milhões no ano passado, faz muito sentido, não faz sentido nenhum, aliás, virar SAF. Né? E o sócio do Flamengo já mostrou que é contra. Então, assim, o compromisso da nossa gestão é de que não vai ter SAF de jeito nenhum, e até porque o Flamengo não precisa e não faz o menor sentido. Maravilha. Agora, olha só. Vamos botar... Pedrinho, bota aquela, Pedrinho! Bigode tem uma pergunta que eu já sei o que é. Eu estou olhando nos seus olhos. Sobre o presidente do Atlético Mineiro ontem. Essa pergunta precisa ser feita. O senhor do Flamengo inteira queria estar aqui para fazer essa pergunta para a dupla, ou para o Landinho ou para o Rodrigo. Bigode, represente a nação e faça essa pergunta, por favor. Não, é até aproveitar para fazer uma pergunta para cada nesse aspecto. A primeira para o Rodolfo, na imagem, na figura de presidente do clube, que o Sérgio Coelho ontem falou sobre a arbitragem, né, para a final da Copa do Brasil, que ele pede o jogo limpo, aí ele cita casos de 80, de 81, enfim. Eu queria saber se o Flamengo, na figura do presidente, tem uma resposta para isso, porque muitas vezes isso também pode parecer como uma pressão prévia na arbitragem, e se a gente for lembrar a Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro, o Daronco deixa de expulsar o Nathan Silva, que ele estica o braço, a bola bate no braço dele. Essa é a pergunta para o senhor e para o Dunche. Qual vai ser a postura do Flamengo, caso o senhor seja eleito, em situações como essa, em que houver uma possível pressão do outro lado em momentos importantes da temporada, se você vai abrir a porta e vai responder, se você vai ter uma outra postura? Uma para cada nesse sentido, por favor. Então, a gente já está acostumado com o Atlético fazer isso, né? Isso é comum, é sempre assim. É a estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo, é começar a reclamar, se colocar na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados historicamente. Esse é o trabalho que eles fazem. Mas se a gente for ver ultimamente, né, e o que tem acontecido no campeonato, quem tem sido prejudicado somos nós, né? O que aconteceu, por exemplo, no jogo de domingo, a gente saiu de lá do 0-0 e tudo, mas, gente... teve situações ali no jogo que é difícil de explicar, né? Aquela jogada do Gustavo Henrique quando o Arrascaeta estava partindo para dentro da área, ele era o último homem, o cara faz a falta, inclusive o cara bota a mão na cabeça, assim como que diz, meu Deus, vou ser expulso. E não foi, né? Assim, teve o pênalti, né? Na jogada do Gerson, que o jogador faz assim com o braço, não sei se isso é a posição natural do braço. Meu Deus, né? Aliás, o pênalti pro Galo foi muito menos pênalti que isso. Pro Galo contra o Vasco. Levantou o braço e pegou. E teve uma jogada lá, acho que foi daquele rapaz Pedro Henrique, né? Quando o Wesley estava saindo num contra-ataque, que ele foi e deu uma pancada no Wesley sem bola, a bola lá Henrique, na frente. Pedro Henrique. Foi lá no Wesley, uma pancada sem bola. Então, assim, o Bruno Henrique, ele foi expulso, no caso dele ser expulso, e poderia ter sido expulso mesmo, não estamos reclamando da expulsão do Bruno Henrique. Mas, 2 pesos e 2 medidas. Teve 2 situações que eram para expulsão e não foram feitas, e teve um pênalti que não foi dado. Então, assim, isso para falar do segundo jogo e para não falar do primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo, então, meu Deus. Então, assim, é difícil, né? Assim, mas mesmo assim, quer dizer, acho que o Felipe Luiz foi muito feliz. Quando ele foi perguntado na coletiva, foi aquilo que ele falou. Ele falou assim, na verdade, ser contra o Flamengo parece que é fácil, porque como o Flamengo é o Flamengo contra... Na verdade, tem todas as outras torcidas, as torcidas sempre contra o Flamengo, né? Então, é muito fácil, muito mais fácil o sujeito apitar na dúvida contra o Flamengo. E é um pouco disso mesmo que a gente espera que não ocorra, né? Porque a gente espera que a CBF siga exatamente aquilo que o Felipe Luiz falou ali, né? Respeite o Flamengo e procure fazer uma arbitragem lá, orientar os árbitros para fazer uma arbitragem isenta e equilibrada. A gente não quer ser beneficiado. Mas, voltando aqui, o aspecto aí da reclamação do Atlético, isso eu já estou cansado de ver. É todo Flamengo e Atlético, desde que eu peguei aqui, como presidente do Flamengo, isso acontece. Bom, na minha gestão a gente vai ter um acompanhamento rigoroso, diuturno dentro da CBF, dentro da Federação do Rio de Janeiro, nos tribunais, e vamos sempre estar reagindo a esse tipo de comportamento.
Esse comportamento do presidente do Atlético é useiro e vezeiro, tá sempre falando isso, toda final é isso. A gente já discutiu com ele sobre isso e não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Mas o que o Felipe Luiz falou é verdade, entendeu? Assim, o Flamengo deu uma decolada, o Flamengo deu uma descolada dos outros clubes em termos de faturamento. Existe um medo de que o Flamengo se torne finalmente hegemônico e não possa mais ser alcançado. Então, a gente sente que o sistema está tentando segurar o Flamengo. É uma coisa sistêmica. E a gente vai estar tendo que estar sempre combatendo e a gente vai estar trabalhando muito em cima disso. Muito bem, eu preciso me despedir do Rodolfo Landim e do Rodrigo Dutra, mas antes eu tenho uma pergunta rapidinho. O Braz já falou que sai dessa função dele, que ele está agora, e talvez seja o diretor de futebol também, com mais títulos da história do Flamengo. Inclusive ganhamos junto, né, Nando? Em 2006, isso. A Copa do Brasil. Já tem um nome para colocar no lugar do Braz? Conta só pra gente. Assim, a minha ideia é profissionalizar o futebol um pouco mais. Dar um pouco de caneta a mais, porque hoje, pelo Estatuto do Flamengo, não tem. Então, assim, ainda não tem o nome pro Braz, mas assim, pro lugar do Braz, né? Mas assim, se tiver alguém, será alguém com um perfil muito mais distante, né? Vai ficar na Gávea, não vai ficar no CT. A gente quer botar alguém que tenha uma história bonita do futebol, que tenha vivência de futebol, para trabalhar junto com o diretor executivo, um diretor esportivo, para estarem juntos tocando futebol. E aí, se precisar de alguém, um olhar da diretoria, vai ser alguém bem mais low profile, que esteja lá na Gávea, olhando, um olhar meu, porque eu não posso estar em todos os lugares, eu preciso de ter alguém olhando e me falando como é que estão as coisas. Mas ainda não está certo, não. Muito bem. Rodolfo Landim, presidente. Pois é, nação flamenguista, né? Rodolfo Landim jantou o presidente do Atlético Mineiro, né? Na verdade, todo time, quando vai enfrentar o Flamengo, já começa a cutucar a CBF, já começa a cutucar a arbitragem, já começa um clima ali como se o Flamengo fosse sempre o favorito, né? Mas quando termina o confronto, a gente olha e diz, não, o favoricismo não veio pro Flamengo, né? Quem é favorecido é o que joga contra o Flamengo, né? E eu acho que Felipe Luiz, pessoal, na coletiva depois do jogo do Corinthians, foi bem claro, né? Felipe Luiz é um cara inteligente, é um cara que viveu aqui no futebol brasileiro desde 2019, ele tá no futebol brasileiro. Então ele sabe como é que funciona, ele sabe como é que é, né? Ele conviveu muito tempo com isso, né? É um cara rodado, né? Então ele sabe o sistema. Inclusive aí o candidato a presidente do Flamengo também já sabe, né? Eu sempre dizia aqui nos meus vídeos, né? É bom para o futebol brasileiro sempre o Flamengo tá disputando e ganhando as principais competições? É Brasileirão, é Copa do Brasil, sempre no topo e ganhando? Qual é a graça pro futebol brasileiro? Responda aí. Nenhuma. Não vai ter graça, né? Vai ser bom pro Flamengo? Vai ser maravilhoso, né? A torcida do Flamengo, então, nem se fala, né? Mas pra competição, pra CBF, aí vai ser péssimo, né? Para os adversários do Flamengo, né? Vai ser péssimo, né? Então, queira ou não queira, o sistema, né? Vocês entendam como quiser aí. Tenta frear, como eles mesmos disseram aí, né? Tenta frear, né? O Flamengo ali com o pezinho no freio para o Flamengo não ser tão dominante, né? No futebol brasileiro. Isso aí eu sempre tive essa visão também, né? Mas quando chega jogos decisivos, o Flamengo vai jogar com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Tem um lance duvidoso. O juiz não pensa duas vezes. Dúvida contra o Flamengo. Por quê? Porque já dizia um amigo meu, né? No Brasil só tem duas torcidas. A do Flamengo e a contra o Flamengo. Então é mais fácil, né? É mais fácil você puxar para um clube e você sabe que todos vão estar a favor, né? Todos é contra o Flamengo, né? Não sei a torcida do Flamengo, né? Então, na dúvida, contra o Flamengo. Dúvida contra o Flamengo, né? Inclusive, Felipe Luiz aí pediu um pouco mais de respeito, né? Rodolfo Landim jantou o presidente do Atlético, foi bem claro. O Flamengo não quer ser favorecido. O Flamengo quer que se aplique a regra, né? Mas não adianta aplicar a regra contra o Flamengo e não aplicar a favor, né? Por exemplo, Bruno Henrique merecia ser expulso no jogo do Corinthians? Merecia, pessoal. Sem sombra de dúvida. Ali é pra vermelho direto, né? Vamos lá. Mas aquele pênalti
Aquele pênalti, o cara... Eu, inclusive, assisti em emissoras aí, né, de São Paulo, que diz que ele tava no movimento natural. Movimento natural com braço alto, pessoal. O braço dele tava assim, ó. Que movimento natural é esse para um jogador dentro da área? Aí quer dizer, jogador do Vasco, eu não tô defendendo aqui o Vasco, né? Jogador do Vasco com um braço, na verdade não foi do Vasco, do Atlético Mineiro, né? Com o braço embaixo, a bola bate na mão. E ali sim é natural, né? O cara tá com o braço. Não tá muito aberto, tá um pouco colado, né? Bate na mão, vai chama e o juiz dá pênalti, né? Para o Vasco, né? Aí o cara tá com o braço alto, não é movimento natural, o juiz não dá pênalti. Arrascaeta dá um tapa tirando do zagueiro, entrando na área, vai ficar sozinho com o goleiro. O juiz não expulsa. E a coisa, e tem muitos corintianos aí que eu vi, né? Corintiano que tem microfone na mão, que tem muito corintiano com microfone na mão que diz que é repórter, né? Vou citar o nome aqui. Mas tem muitos corintianos aí que diz que o Corinthians, né? Vou ser bem sincero, vou citar um aqui. Ronaldo, né? Não sei se vocês acompanham. Ronaldo disse aí que Daronco matou o Corinthians, né? E o Corinthians foi prejudicado. Aonde o Corinthians foi prejudicado, pessoal? Num pênalti não marcado a favor do Flamengo. Numa expulsão não dada na jogada aí de Arrascaeta. Charles fez 8 faltas seguidas no intervalo ali de 20 minutos. Ele não deu nada, nem um cartão amarelo. Primeira falta de Gerson, cartão amarelo. Primeira falta de Alexandro, cartão amarelo. Primeira falta de Pulgar, cartão amarelo. Vocês não prestaram atenção não, pessoal? É nesses lances aí que o juiz já vai preparando o terreno, né? Percebe claramente, pessoal. Quer dizer, o jogador fez uma falta, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, fez 6, fez 7, 8 faltas. E o juiz não dá amarelo. Primeira falta de um jogador do Flamengo, ele dá amarelo. Você acha que isso aí é normal? Vocês tirem suas próprias conclusões. Sobre o presidente do Atlético Mineiro, é isso aí. Ele gosta do chororô, né? Cadê isso? Todos os clubes que vai jogar contra o Flamengo começam o chororô antes, pra ver se quando chega no dia do jogo o juiz tem pena, ou não sei, né? Na dúvida, né? Puxa para o Atlético ou para o adversário, né? É uma pena, né? É uma pena, né? Porque não era pra ser assim, né? Mas, infelizmente, aqui no futebol brasileiro é sempre assim, né? Eu sei, né? Que o Flamengo vença, seja campeão, que jogue bem, né? Eu acho que vai ter o sorteio ainda da final. Não sei onde é que vai ser. Vamos torcer que seja no Rio, mas se não for, vamos lá também e vamos bater o Atlético, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.